Saudações de paz, queridos. Estamos de volta com mais um Papo de Crente e hoje falaremos sobre política e religião. Hoje vai ser nosso tema, logo após a vinheta. Marcelo. Eu cresci dentro de um conceito em que o cristão não poderia participar e nem se tornar um candidato a político. Sim. Na verdade, muitos cristãos cresceram dentro desse conceito e até hoje isso vem se ramificando de natureza que o crente não pode se envolver com política, não pode ser um candidato à política. E hoje eu queria tratar desse assunto. Hoje é uma pergunta diferente agora. Hoje eu quero passar essa bola para você. Bom, até porque de política você entende. Entendo um pouco, mas não me familiarizo com nenhum tipo de parte esquerda ou direita. Mas assim, falando do meio evangélico rapidamente, eu não acredito que exista alguma necessidade do povo evangélico se envolver com política. Porque, primeiramente, para uma pessoa que se candidata dentro de uma religião, ele torna-se um candidato de qualquer partido, existe um interesse próprio dele de poder ou dinheiro. Eu acredito muito nessa veemência. E quando você leva a consideração de misturar o que é assunto espiritual para trazer algum benefício para a igreja por meio da política, é mais um mecanismo de se atribuir ganhos para a sua própria religião ou para a sua própria congregação. Na verdade, eu particularmente, eu acredito sim que o cristão, ele pode participar, até porque Sim. Tem algumas referências, eu não vou citar versículos, capítulos, até porque o vídeo não fica tão longo, mas, por exemplo, José era um governador. Sim. Então José era um cara fiel a Deus. É o problema. Concordo. E se você observar o cenário, o contexto, você vai perceber que foi o próprio Deus quem permitiu que isso acontecesse. Olha, permissão, perfeito, qualquer pessoa faz isso, é bem difundido. Mas o que existe, você tratou de José não fez campanha dentro de congregações, o que existe hoje quando fala de política, religião e essa mistura, politicagem mesmo, existe a ideia de ou ganhos financeiros ou ganhos para a congregação. Mas por trás disso existe o desejo também de estar sempre à frente de algum partido, que geralmente envolve benefícios, bônus, desculpa. Na verdade, eu tenho que concordar com você. Sim. Existem os seus próprios interesses, né? Cada um buscando favores para si. Não é porque se você é político, exemplo, você torna uma pessoa política que você não tem o caminho de Deus. A congregação está para essa finalidade. Se você está partidário, perfeito, você deve congregar, inclusive. Mas quando você traz isso para o púlpito de uma igreja para falar sobre política, ou para redaguir, ou induzir alguém a votar em determinado político, isso me deixa até incomodado. É permissível? Acontece? Acontece. Quando isso já acontece no meio gospel, onde os pastores começam a falar para você apoiar determinado candidato para uma determinada campanha ou votação, eu acredito que isso existe mais um desejo de bens mesmo. Entendeu? Essa parte não seria interessante estar envolvendo com a religiosidade, porque o pastor, sendo ele o cabeça da igreja, ele está redaguindo as ovelhas para o interesse próprio, dizendo ele muitas vezes que o interesse é para a igreja ser mais beneficiada com aquilo. E eu, particularmente, toda vez que isso acontece em alguma congregação, eu prefiro até me apartar dessa ideia ou aprovar o ideal. Eu acredito que esse vídeo vai ser um despertamento para muitos cristãos. Não descartando a possibilidade, sim, do cristão participar da política, sim, ou se envolver dentro desse contexto, até em questão de conhecimento. Visto que a ignorância tem perdurado, né, até hoje, muitos cristãos, pelo fato da religiosidade, a espiritualidade excessiva, eles não querem se envolver, não querem conhecer, mas existe sim uma necessidade social do cristão ter o conhecimento. Sim. Não tem um partido, tá? Deixando bem claro aqui que sim, tanto eu como o Marcelo não somos dessa a parte. gente não está se importando com direita, com esquerda, enfim. Estamos aqui tratando de um assunto que é pertinente sim aos nossos tempos, inclusive tem eleição há alguns meses aí, e o que nós estamos aqui tratando é realmente essa questão
do cristão e da política, porque muitos não querem se envolver com política. Eu concordo com você. Você acabou de falar que muitos pastores colocam no púlpito os políticos, né? Eu discordo disso. Realmente. Que haja essa possibilidade. Acontece, acontece. O púlpito deveria ser um local mais para busca de sagrado, né? Porque não é todos que sobem ali. Não. Então, um político, numa época de campanha, o cara sobe no púlpito, faz ali um palanque. Manipulação de interesse, na verdade. O púlpito vira um palanque. Tem igrejas, por exemplo, para você ter noção, que eles criam algumas regras para não ser a favor de determinados tipos de pastores. Mas quando há política, você vê essa quebra de patamar e eles defendem e pedem, inclusive, que determinada congregação apoie aquele político. Enfim, existe muito isso nas igrejas e eu, particularmente, assim, eu não me atenho a essa observância porque eu acho desnecessário tal feito. Você é pastor, eu acredito que o mais correto, não dizendo como deve fazer, é não se envolver com isso. Porque misturar política, que é um assunto mais complexo que nem todo mundo gosta de estudar. Uma boa parte das pessoas defende determinado lado político, esquerda ou direita, e ainda assim não com tanta veemência, porque muito quando eles olham, eles acham que é o salvador da pátria. Verdade. Então, o esquerda ou direita, enfim, o presidente sendo quem quer que seja, ele não é o salvador da pátria para a congregação. Então, essa mistura é meio que uma linha tênue. Eu, particularmente, mais uma vez dizendo, não sou a favor disso não. Existe uma balança, né? Que Caramba. Uma parte dos cristãos acreditam que, pelo fato de não se envolverem na política, o partido que aprova leis contra a família, contra a integridade social, os direitos humanos, enfim, esse aspecto nos faz entender, por outro lado, que existem um público que querem promover políticos evangélicos para que isso não aconteça. E outro detalhe, você falou uma coisa rapidamente, me perdoe cortar. Assim, quando um determinado político defende a razão social é porque ele quer o benefício dos votos da congregação. Então pode ser uma mentira. É sempre assim. A base é sempre o interesse e pesa para o lado dos interesses dos interessados. De um lado, os cristãos não preferem se envolver em política e acreditam que sim, com veemência, e acreditam sim que existem partidos que é contra tudo isso que eu falei. Tem partido evangélico, por exemplo, tem partidos evangélicos. E já outro, eles querem realmente se envolver na política para facilitar. Então, observe, quem não quer se envolver acredita não. Deixa isso acontecer, a igreja tem que passar por perseguição. A igreja tem um problema grande escutar isso. Existe um candidato à presidência, por exemplo, que ele falava com veemência que Deus tinha dito que ele seria presidente da nação e daí por diante, quem sabe do que eu estou falando já tem noção de quem seja. E por vir, esse daí não ganhou a presidência e tudo que ele falou virou contra ele. E automaticamente é sempre aquela válvula de escape. Não foi bem isso que Deus disse. É que Deus... Cara, tudo... É muito complicado. Até a loucura invade nesse sentido e a gente pensa que um candidato, muitas vezes do meio gospel, religioso, congregacional, ele seja mais benéfico ao peso do evangelho. E eu não consigo, por mais que eu me esforce, eu não consigo ver isso dentro do meio gospel, dentro do meio evangélico, dentro do meio religioso, seja em qualquer congregação também, fora outras religiões que aprovam isso, assim, eu fico meio, vale não só a evangélica, mas em todo o âmbito religioso, eu acredito que não deve ser envolvido pela minha parte de crença e pelo que eu acredito como princípios. Não é válido, para mim, ter um candidato que me represente ou que represente o meio evangélico sendo cedido pelo púlpito para poder falar sobre política ou ser induzido pelo pastor. Falando disso, temos que levar em consideração que, independente de qualquer crença religiosa, todo cidadão brasileiro ele tem o seu direito de voto. Concordo, isso eu concordo. Entende? Então, independente de você ser um cristão ou não, você é um cidadão brasileiro e que você precisa colocar em prática o seu voto. Você tem que votar. Isso aí é discutível. Seria muita ignorância você ser um crente e você se descredibilizar na questão de um cidadão brasileiro dizer não. Você está envolvido de qualquer sorte. E aqui é porque o voto é obrigatório.
Eles não brigam para poder tirar a obrigatoriedade do voto. Eles querem que as pessoas votem. Verdade. Então você só tem o meio a escolher. Ou escolhe sim ou não, ou até aquele voto nulo ou branco, enfim. Mas botar o púlpito, botar uma congregação para poder beneficiar determinado tipo de político ou se envolver nisso, eu, Marcelo, particularmente, acho que não é respeitoso até mesmo para o âmbito congregacional. Não é interessante. Mas tem pessoas que defendem opiniões contra, tem pessoas que defendem a opinião contraditória à minha, que assim, respeito o seu ponto de vista também a opinião. Isso. É isso aí. Então vote em quem você quiser, faz do seu voto da melhor forma possível, acreditando que aquilo que está sendo dito vai ser levado a uma melhoria nacional, em geral, e pesquise seus candidatos. Agora, pastores, no meu ponto de vista, não deve ceder o púlpito para falar de campanha ou beneficiar determinados candidatos, porque existe por trás sempre o interesse dele, congregacional, ou dos representantes. Surgiu uma curiosidade aqui. Seja lá. Um pastor ele pode ser um candidato? Pode sim. Pode? O que é que difunde entre ele não ser candidato ou ele ser? Ele tem livre-arbítrio para fazer e ele sempre pensa na causa positiva, social. Isso. A igreja faz esse papel. Verdade. Por que ele quer se envolver nisso? Porque ele acha que ele faz melhor essa coisa, que ele consegue manipular o valor financeiro para os benefícios que ele pode proporcionar naquele meio. Esse é o seu ponto de vista, né? Esse é todos. Polêmico. Eu concordo, deve-se. Se você for chamado, você for chamado para fazer campanha, faça. Você acredita nisso. O que eu tenho a linha tênue não é falando de quem o faz, é de quem, tanto dos interesses próprios, se for dizer que isso é legal para o meio representativo espiritual, não religioso, mas o espiritual, isso é um problema. Então, como a religião representa esse meio espiritual para quem busca, para quem envolver política nisso? Muitos cristãos falam que quando o pastor torna-se um candidato à política, ele parece que ele deixa de ser um pastor, né? Só que exemplo de alguns presbíteros. Dependendo do ponto de vista desse pastor, se a intenção dele for realmente cuidar dos interesses do povo, sim, de uma certa forma ele está cuidando também. Perfeito. Pastores, deve-se candidatar se esse for o seu foco, seu interesse, se você tem alguma aptidão a tal. Isso não quer dizer que não faça. Se o benefício for real, show de bola. Se mesmo assim for a intenção dele próprio, também não tem problema. O impacto é você dizer que o candidato, como aconteceu, dizer que determinado candidato que é pastor ou irmão de uma congregação foi indicado por Deus para poder assumir. Esse é a linha tênue que prefiro até nem falar sobre ela. Se fosse realmente Deus, não precisava nem de campanha política. Cara, pronto, o milagre acontecia. Muito legal esse vídeo, muito legal. Bom, gente, não vamos falar muito sobre política, porque é muito ponto de vista diferente, mas se você quiser pode comentar aí abaixo, tá bom? Se inscreve no nosso canal, deixa o like, comenta, compartilha, nos ajuda e que Deus te abençoe em nome de Jesus.